Falando ainda, né, sobre esse gravíssimo acidente na rodovia Santos Dumont, André Berenguel traz as informações. Bom dia, Flávio Paradella. Bom dia, Lilian de Souza. 2 acidentes entre a tarde e a noite desta quarta-feira na rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba, resultaram na morte de 2 pessoas e deixaram outras 5 feridas. A primeira ocorrência se deu por volta das 4h30, na altura do quilômetro 48. O motorista de um Classic dirigia sentido Campinas quando teve um mal súbito e perdeu o controle do carro. Ele atravessou o canteiro central e bateu de frente contra um Gol branco. Na sequência, o motorista de um veículo HB20 não conseguiu frear e também colidiu contra o Gol. O Classic era ocupado por 3 pessoas. Uma passageira de 43 anos morreu no local. Outro passageiro ficou em estado grave e foi levado ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba. E o motorista, que teve um mal súbito, teve apenas ferimentos leves. O condutor do HB20 não se feriu. Já a motorista do Gol sofreu ferimentos leves e também foi levada à unidade de pronto atendimento. Enquanto os veículos permaneciam ocupando o canteiro central e a polícia rodoviária, o resgate e também equipes da concessionária faziam os trabalhos da ocorrência, por volta das 7 da noite, um casal de idosos, tios da mulher que havia morrido, ocupante do Classic, foram atravessar a pista para verem a sobrinha morta e acabaram sendo atropelados por um motociclista. A mulher foi socorrida, mas acabou morrendo no hospital. O marido dela também foi atendido e ficou em observação. Já o motociclista sofreu lesões em pelo menos uma das mãos e também recebeu atendimento médico. Eu volto com vocês. É uma situação muito, muito triste, um acidente muito grave, uma família enlutada, uma tragédia nessa família. Mas é preciso registrar também, Flávio Paradella, um outro acontecimento triste, que foi o ataque a uma equipe de imprensa que estava lá no local fazendo a cobertura. Também um triste episódio, né? São trabalhadores, estavam lá, infelizmente a imprensa às vezes tem que dar notícias ruins e foram atacados também durante o seu trabalho. Então, uma situação muito triste do início ao fim, né? Infelizmente vidas foram perdidas, mas claro, não se justifica também a agressão aos nossos colegas, né? Exatamente, tudo nessa história é muito triste, né? Obviamente a força de tudo que aconteceu, né? Um acidente que no meio da tarde, gravíssimo, com a morte de uma pessoa, depois todos sendo levados a hospitais, o corpo está no local ainda à espera da identificação. Eis que algumas coisas têm que ser explicadas também. Essas pessoas foram para identificar o corpo, como elas cruzaram a pista, quem deu essa autorização, o que aconteceu para ter esse segundo acidente gravíssimo e com a morte, né, de mais uma pessoa da família. E lógico, né, essa situação de intolerância complicada com a imprensa que está lá no local para trazer informações, para registrar. Quando a gente traz esse tipo de informação é até para levantar essas dúvidas. Sim. Exatamente como aconteceu o primeiro acidente, qual foi a dinâmica e como o segundo acidente, que esse tem que ter algumas explicações por parte, né, da concessionária, da polícia rodoviária, de quem está no local. Como esse casal cruzou uma pista, uma rodovia à noite. E um casal de idosos. Casal de idosos. Cruzar a pista já não tem, mas ainda um casal de idosos à noite. Bom, e no final das contas também essa situação envolvendo a imprensa. Tudo muito triste, tudo muito complicado. E algumas coisas têm que ser muito bem explicadas também nessa situação.